Regan McNeil é uma garota de 12 anos, possuída pelo demônio Pazuzu. Ela é descrita como tímida, até acanhada, e não faz parte de sua natureza se comportar de maneira agressiva. Quando ela começa a processão, os médicos mais premiados do mundo se reúnem para analisar a situação e não dão um jeito. Então a mãe de Regan se dirige para o espiritual. Quando um psiquiatra sugere possessão demoníaca, recomenda procurar os serviços de um padre. Damian Carras, um padre que estudou psicologia, reluta em aprovar o exorcismo. Depois de estudar Regan, ele concorda. Seu bispo autoriza o exorcismo com base no fato de que ele deve estar sob a supervisão de um padre mais experiente. Então ele é auxiliado por Lancaster Merlin. Uma batalha prolongada entre Pazuzu e Carras. Regan, quando está em posse de Pazuzu, ela adquire força sobre-humana, sendo capaz de levantar uma pessoa apenas com uma mão, e possui telecinese, podendo mover objetos e fechar portas. Além de poderes psíquicos, pode até mesmo quebrar portas e fazer o chão tremer. O padre Carras tentou fazer uma última tentativa de acabar com o sofrimento de Regan a matar estrangulada, mas o demônio Pazuzu não ia deixar. Se Regan morresse, ele voltaria ao inferno. Então possuiu Carras e Regan voltou ao normal. Pazuzu não ficou tão forte no corpo de Carras do que no de Regan, e Carras ainda tinha um pouco de sua consciência e se matou. Preferiu morte do que ser possuído, e era o único jeito para derrotar o demônio, e se suicidou, e o demônio voltou a seu lugar de onde veio, e Regan voltou ao normal sem nenhuma memória aparente de sua possessão. Depois, no segundo filme é revelado que Regan é especial e tem poderes de cura e psíquicos, a razão pela qual o demônio a atacou anteriormente. Samara é o fantasma vingativo de uma jovem que foi assassinada por sua mãe. Samara foi adotada por Anna e Richard Morgan, criadores de cavalos premiados na ilha de Moesco. Conforme Samara crescia, ela começou a desenvolver estranhos poderes sobrenaturais, seu mais notável sendo uma habilidade conhecida como Nesha, que lhe permitia queimar imagens horríveis sem querer nas mentes dos indivíduos, sempre que estava perto deles. No entanto, Samara não tinha conhecimento ou controle sobre seus poderes, e eles acidentalmente saíram de controle enquanto ela crescia. Logo ela foi condenada ao ostracismo por toda a comunidade, enlouqueceu seus pais adotivos e muito mais. Depois de tentar tudo que podiam para ajudar/consertar Samara, a mãe, em sua última tentativa, decidiu matá-la afogando Samara em um poço. No entanto, Samara não morreu imediatamente, mas viveu no poço por exatamente 7 dias. Depois disso, Samara finalmente morreu, mas ela voltou ao mundo dos vivos como um fantasma decidido a se vingar, usando sua nova habilidade de assustar as pessoas até a morte. Para fazê-lo, ela aparece na forma de uma fita de vidro que, quando assistida, permitiria que ela matasse a pessoa depois de 7 dias após assistir a fita. Poderes e habilidades. Intangibilidade, objetos físicos passam por ela. Incorporeidade, principalmente no mundo real. Teletransporte, invisibilidade, tornada invisível para que ela pudesse possuir a Idem. Manipulação de maldição, pode criar fitas amaldiçoadas que causarão a morte de qualquer um que observa-as e as passa adiante, matando-os após 2 a 7 dias. Manipulação da mente, foi capaz de controlar uma assistente social e fazê-la se matar. Manipulação da morte, pode matar pessoas com seu olhar contínuo se ela os assustou o suficiente. Clarividência, criação de ilusão, foi capaz de criar uma ilusão em torno de Julia quando ela entrou no túmulo de Samara. Indução de efeito de status, Samara é capaz de induzir paralisia em suas vítimas para impedi-las de fugir. Manipulação de água, Samara é capaz de criar água de ar rarefeito e controlá-lo. Manipulação biológica, pode causar ataques cardíacos nas pessoas. Negação de durabilidade, a fita de Samara nega a durabilidade de seus alvos. Manipulação animal, Samara é capaz de influenciar moscas, cigarras, cavalos e veados em agindo de acordo com sua vontade, como mostrado quando ela fez o casal de veados atacar a Idem e Raquel. Manipulação do medo, possessão, a Idem possuído, escala de superfície, Samara é mostrado ser capaz de rastejar até o poço em que foi morta, pode fisicamente criar
criar imagens nas mentes dos indivíduos. Criação de portal. Samara é capaz de abrir portais através de coisas como telas de televisão, monitores, telefones celulares, etc. Manipulação de eletricidade. Samara faz a eletricidade piscar e sai com sua presença, uma vez que até mesmo causando a queda de um avião. Cura. Samara foi capaz de curar a cegueira de alguém, olhando-a bem nos olhos. Imortalidade. Tipo 1 e 7. Incapaz de morrer porque ela já está morta. Autossustento. Tipo 3. Samara nunca precisa dormir. Manipulação de tecnologia. Fez com que uma televisão desligasse e ligasse novamente. Manipulação de sonho. Fez com que Aiden tivesse um pesadelo. Potência de ataque. Algumas de suas habilidades podem ignorar a durabilidade convencional. Desconhecida vigor. Possivelmente infinito. É um fantasma. Afirma-se que nunca dorme. Alcance. Capaz de afetar outros com seus poderes mentais, mesmo que eles estejam a quilômetros de distância. No entanto, não se sabe se ela estava fazendo isso continuamente ou se era um efeito prolongado. Fraquezas. A maldição da fita de vídeo pode ser quebrada se alguém fizer uma cópia e alguém assistir. Ataques/técnicas notáveis. Nesha. Uma das habilidades mais notáveis de Samara é queimar mentalmente suas memórias e pensamentos na mente de um indivíduo, muitas vezes permitindo que vejam sua morte, memórias de sua infância e imagens violentas. Ela também é capaz de gravar as imagens em coisas físicas, como a pele das pessoas e nas paredes. Tudo bem, as combatentes estão prontas. É hora de encerrar essa rivalidade de uma vez por todas. É hora de um combate especial de Halloween na Arena do Conde Nerd. Samara sai da TV no quarto de Regan para pega. Lá então o demônio Pazuzu, possuindo Regan, desperta e usa a telecinese para empurrar o armário em direção à TV de onde Samara está saindo e impede a Samara de sair, empurrando Samara para dentro de volta pro poço de onde saiu, e Regan em processão gira a cabeça para trás e usa poderes psíquicos para fechar a tampa do poço, prendendo Samara lá de volta ao poço. Conclusão então, basicamente, é um fantasma versus o diabo, literalmente. Mesmo Samara sendo um espírito poderoso, não é páreo para uma entidade demoníaca. Os demônios comem a alma humana, independentemente de quão vingativo ela seja. Eles assombrariam o espírito da mesma forma que o espírito assombra as pessoas. Demônios são muito mais superiores do que espíritos e fantasmas, e Samara só mostrou ser capaz de atravessar películas de vidro. Então não dava para ela escapar do armário, que acabaria a imprensar de dentro da TV de volta pro poço, e as habilidades telecinéticas de Regan mostraram serem superiores às de Samara. Como vimos, ela pode quebrar portas e flutuar no ar. Então a vencedora da batalha especial de Halloween é Regan McNeil.